Voltamos. Estamos novamente ao vivo. Vou aguardar aqui. Algo estranho está acontecendo. Então, Verônica, agora eu que não estou te vendo. Você está me ouvindo? Uai, o que está acontecendo? Eu também não estou lhe vendo. Então, o que... mas na transmissão estamos nós dois ao vivo. Aqui no Sim, só que eu não estou lhe vendo. Será que é alguma coisa comigo? Nós já temos 3 participantes na live já. Sim. O que eu acho não deve ser com você, deve ter sido alguma coisa aqui no comando aqui que eu dei, porque no celular que eu estou transmitindo a live, eu não estou te vendo. Mas, nem eu estou vendo. Eu só estou vendo que eu estou acompanhando, que é o celular da clínica, nós dois estamos aparecendo, então todos estão nos vendo aí. Oi, então, oi para todo mundo, boa noite. Todos estão vendo. É a tecnologia, doutor Tomás, é a tecnologia. É isso aí mesmo. Mas então, Verônica, muito obrigado por você ter aceitado participar. Aqueles que já estão na sala, nós estamos retomando aqui a Hipnolive. Nós vínhamos executando essa proposta de entrevistas, paramos há quase um ano atrás, já ouvimos uma outra oportunidade, a Verônica foi uma das nossas primeiras entrevistadas, né, Verônica? Profissional fantástica, e, enfim, e agora retomamos novamente. Nós realizamos 6 entrevistas e agora estamos na nossa 7ª Hipnolive, sempre trazendo alguém das práticas integrativas e complementares à saúde para estar falando da sua técnica, falando como está aliviando a dor de seus pacientes. Ficamos muito felizes, como eu já falei, com a sua presença. A nossa Hipnolive de hoje tem um tema muito forte, muito denso, muito importante, que é a comunicação interna violenta quando você é a sua própria vítima. Pelo tema já deu de ver que ela vai ser bem robusta, bem interessante. Para quem não puder acompanhar, vai ficar gravado, tá? Vai ficar no Instagram, nas redes sociais, nosso YouTube, Facebook, vamos publicar lá, mas acompanhe, entre em contato, os nossos telefones celulares, enfim, vai ficar tudo isso aí registradinho para você acompanhar. Mas indo agora direto ao que nos interessa, Verônica Comena. Fala aí para quem não te conhece ainda, Verônica, quem é a Verônica e como que você chegou ao dia de hoje nesse trilhar de ajudar pessoas. Olha, eu me chamo Verônica, hoje eu estou representando o Instituto Avançar, né? Que o nosso objetivo é desenvolver o ser humano em todos os aspectos, físicos, emocionais, mentais e sociais.
Então, quando a pessoa vem aqui, ela já vem porque ela está com a comunicação interna ferida. Então, eu atendo mães com problemas com os filhos, quer dizer, eu estou focando na parte escolar. Crianças com dificuldade escolar. E quando a gente vai trabalhar essa criança, a gente vê que a dificuldade está muito mais na família do que na própria criança. Então, esse é o meu foco. Perfeito. E, Verônica, você tem o seu endereço no Instagram? Se quiser passar o endereço no Instagram, telefone de contato, para quem Sim, eu precisar tenho Instituto CBA. Tem o contato lá, é só entrar lá, que já eu tenho contato lá, entrar em contato comigo. Eu atendo online, atendo presencial aqui mesmo, aqui no bairro Jardim Novo Horizonte. E agora eu estou com o grupo Maximize. E nós estamos com um grupo também de pequenos e médios empresários. E nós vamos atender também ali no edifício Mestre Inácio. Nós vamos fazer palestras lá, né? Inclusive dia 28 vai ter uma palestra não, um workshop meu, Despertando o Gigante, em que nós vamos trabalhar a pessoa desde o ventre até o nascimento. Vai ser dia 28, meu primeiro workshop. Eu creio que vai ser muito enriquecedor. Verônica, qual é o local e o horário do workshop? Lá no edifício Mestre Inácio, lá na Avenida do CPA, dia 28, das 19 às 21h30. Então, pessoal, das 19 às 21 às 21h30, às 21h30. Isso. Eu vou anunciar, fazer chamada no Instagram também, nos WhatsApps, entendeu? Lá tem espaço para 70 pessoas. Que maravilha! Então, pessoal, não perca a oportunidade. A Verônica é uma profissional extremamente dedicada, comprometida com o resultado, está trazendo resultados extremamente importantes para o seu público. E agora, voltando ao nosso tema, Verônica, você já me adiantou um pouco a temática. Não, apesar de estarmos sempre estudando a comunicação interna, essa fala, né, entre que nós realizamos com o mundo, fica aqui a novidade desse tema e a propriedade daquilo que tu já mais ou menos nos adiantou em off. Então, o microfone é vosso, traga essa luz para os nossos ouvintes. Comunicação interna violenta, quando você é a sua própria vítima. Verônica Almeida. Verônica, é contigo. Como você é sua própria vítima. Quer dizer, a gente fica nos martelando, né? É martelo, é foice, é facada na nossa mente. E passa ali um turbilhão de pensamentos. Aí a gente aprende na escola, a gente aprende com os amigos, a gente aprende a ter uma atenção plena. O que é uma atenção plena? Requer um olhar focado nas emoções, associando assim, as experiências da pessoa, né? A enxergar a dor, a angústia, sem julgar a pessoa, sem dar a ela. Esse é o correto, não julgar ninguém. Sem tentar ignorar também a dor do outro. Porque ignorar a dor do outro é não levar em conta aquilo que a pessoa tem de essencial, que é os sentimentos. Mas, e quando se trata de nós? O que a gente faz? Quando se trata da gente, a gente se recolhe e fica na dor, com os nossos pensamentos, fazendo as nossas próprias imaginações em relação ao futuro, pensando no passado, e esquecendo aqui, o agora, o que a gente pode fazer pela gente agora, nesse presente. Eu, por exemplo, eu tiro por mim. Eu, graças a Deus, eu me curei, estou também, todos nós estamos em processo de cura, né? Porque eu sou terapeuta, que eu ainda não estou em processo de cura, eu estou sim. E eu passei por anos com minha comunicação interna manchada,
sem perceber que eu estava me violentando, sem perceber que eu estava me colocando para trás quando eu tinha aqueles traumas. Eu fui abandonada, eu cresci sozinha desde os 10 anos, ninguém nunca ligou para mim. E assim, ninguém nunca me ensinou a me amar, então eu ficava sempre jogando e sempre culpando alguém, sabe? Sem imaginar que eu já era uma pessoa adulta e que eu podia trabalhar os meus sentimentos, que eu já era capaz de interagir de outra forma comigo e com as pessoas. Então isso aí me levou muito, muito sofrimento. E o que eu percebi isso quando? Quando eu fiz a terapia por meio da hipnose. Inclusive, uma pessoa incrível, né? Eu sempre indico também, quando alguém precisa, é a Cristina Cesário, ela fez a primeira sessão de hipnose e eu me apaixonei. Eu saí dali, digamos assim, 70% melhor. Aí logo eu tive um problema de visão, eu pensei que fosse ficar sem trabalhar a vida toda, aí fiz um curso de hipnose. Falou, bom, se eu pelo menos deixar de ser professor, eu vou ser hipnoterapeuta, vou ser terapeuta. E eu consegui recuperar bastante a visão, trabalho como professora, sou pedagoga, sou funcionária da prefeitura, e presto serviço para o Estado, quando o Estado precisa. E agora também eu agreguei mais uma profissão, que é a hipnoterapia, e agora eu estou fazendo a pós-graduação em neurociência. Então, sempre que a gente fala, né, da gente, a gente fala do outro, a gente fala, você era autêntico. Mas o que é autenticidade hoje? O que é? O que as pessoas veem como autenticidade? O que nós devemos fazer para ser autêntico, né? Abandonar esses pensamentos que devemos ser que nós não somos, entendeu? É a prática diária de abandonar quem nós somos e ser quem nós deveríamos ser. Nós somos nós. Nós não devemos querer ser. Eu vou querer ser mais alegre. Eu vou querer ser mais conversador. Eu vou querer ser para chamar a atenção do outro, para estar junto com o outro. Tem gente que até bebe na intuição de querer estar no meio do outro. Então, quando as pessoas não são prejudicadas por deixar de ser quem ela é, às vezes ela quer ficar só. Ela não fica porque ela não está pensando nela. Ela está pensando no que ela vai ser, no que ela vai representar lá fora, né? E nisso a gente esquece. Esquece de observar o que há de legítimo em nós, que é os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que realmente nós nascemos para ser. Quantas vezes muitas pessoas deixam de fazer o que ela quer para fazer o que o outro quer? Isso mancha a comunicação interna, porque ela cumpriu com a expectativa do outro, mas qual é a garantia de que o outro vai cumprir com a expectativa dela quando ela necessitar? Aí fica aquela, quando fulano precisa, a gente vê muito esse discurso, né? Quando precisa eu tô lá, mas quando eu preciso ninguém está do meu lado. Você simplesmente deixou de ser quem você era, você deixou de fazer o que lhe interessava, o que você gostava de fazer, para atender o outro naquele momento. E o outro, ele não tem essa obrigação com você. Quem se deu essa obrigação a você foi você mesmo. E é isso que a gente tem que ter em mente. E nisso a gente se curar todos os dias. Nós não somos obrigados a sair por aí agradando as pessoas, fazendo o que elas querem. Para depois, nós mesmos ficar dizendo que quando precisa da gente, a gente ajuda, quando a gente precisa, o outro não. A gente vê esse discurso. Eu vejo esse discurso na terapia, que a esposa fala, eu faço tudo pelo meu esposo, tudo, deixa de fazer tanta coisa, para fazer o que ele deseja. Mas na hora que eu preciso, ele não faz. Aí você vai ficar de que forma com a sua comunicação interna ferida? Vai ficar ressentida, vai ficar magoada, machucada e se martelando toda hora. Por quê? Porque ela não foi autêntica com ela mesma, ela não foi quem ela deveria ser. Porque nós temos aí, né, a autenticidade interna e a externa. O que é uma autenticidade externa? Aliás, interna. É você estar consciente dos seus sentimentos.
das suas necessidades. Isso é uma autenticidade interna. Você saber o que você quer. Eu quero ficar em casa hoje, sozinha, quietinha, pensando. Não tem nada demais. Não é vergonhoso. Não é feio. Ah, eu quero sair, eu quero ir ao cinema, hoje eu quero me curtir. Eu quero ir sozinho. Não é feio. Eu quero ir com alguém, eu quero ir com um monte de amigos, eu quero... Também não é feio. Mas você tem que fazer o que o seu coração está pedindo que você faça para você. Você não é obrigado a agradar, você não é obrigado a fazer as coisas porque o outro quer. Porque, na verdade, o sentimento surge das necessidades não atendidas, os sentimentos negativos. Eu estou com sentimento negativo por quê? Porque porque as minhas necessidades não foram atendidas. E, às vezes, eu poderia eu mesma ter atendido a minha necessidade e eu não atendi. Aí eu fico ressentido, ressentida, triste. Eu fico com aquela comunicação interna, eu me julgando, como eu sou burra, como eu sou burro, como eu sou besta, por que eu fiz isso? É uma comunicação interna que você está trazendo para você aquilo que você não quer. Então não é feio. Agora, o que é autenticidade externa? É você não atender a sua necessidade e você ficar culpando o outro. Nossa, eu fiz isso para fulano e fulano não fez para mim. Eu fiz isso para o meu esposo, para o meu filho, para o meu amigo. Mas na hora de fazer, você fez porque você quis. Você fez com a sua própria vontade. Não exija do outro aquilo que você fez para ele de volta. Não exija de volta. Até porque não é... Aí já não é mais fazer o bem. Aí é emprestar. É emprestar um tempo. É emprestar algo que o outro quer. Não, isso aí não é empréstimo. Então a gente deve ter a autorresponsabilidade. Trazer para nós o compromisso com nossos sentimentos. O que eu vou sentir? Primeiro, o que eu vou sentir se eu fizer isso? Eu não quero fazer. Não estou com vontade. Mas o que eu vou sentir se eu fizer? E eu passei a vida inteira me perguntando por que eu fiz isso? Porque eu não compreendia dentro de mim que eu não tinha aquela noção de uma pessoa que tinha crescido dentro de um lar protetor. Porque quando a criança é abandonada, ela não tem um lar protetor. Então eu fiz muita coisa para agradar as pessoas, para eu não ser abandonada novamente. E nisso vinha a culpa, porque eu não recebia de volta. Então virou aquele ciclo vicioso. E eu fui aumentando. Até que eu aprendi que a responsabilidade comigo é minha, não é do outro. Entendeu? Foi isso que eu aprendi na vida. E aprendi dentro da terapia. Aprendi fazendo o curso. E hoje eu estou lendo um livro sobre comunicação interna, como fala, é Comunicação Não Violenta, CNV. E esse livro está ampliando a minha mente e eu estou também usando para ampliar a mente dos meus clientes, principalmente das mães, que falam, eu faço tudo por esse menino. Eu dou celular, eu dou videogame, eu dou dinheiro para ele ir ao shopping, eu dou a roupa que ele gosta, eu dou o sapato que ele gosta de usar. Olha o que ele faz comigo, nem estudar para me agradar, ele estuda. Então a decisão de fazer tudo que seu filho quer é sua. A decisão de dar um iPhone é seu, a decisão de dar roupa boa é sua. Agora o filho vai fazer o que ele quer, porque ele já está se tornando egoísta de tanto você fazer aquilo que ele quer. Então eu trabalho muito isso com os nossos pais, com os pais que me procuram, entendeu? Com as pessoas que me procuram. E sempre que alguém procura um terapeuta, ele procura porque ele está magoado, é com o outro. É sempre o outro. O outro me traiu, o outro me abandonou, o outro me deixou, o outro. É sempre o outro. Então, quer dizer, que é a questão do relacionamento. Quando a gente se relaciona com pessoas, que graças a Deus a gente se relaciona, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Tomar esse cuidado para colocar um espaço entre você e mim, entre mim e você, que é para que nós não fiquemos assim tão dependentes um do outro, de sempre ter aquela dependência, eu faço para você e você faz para mim. Não, olha, não está dentro das minhas possibilidades,
eu hoje não posso, infelizmente vamos ver uma outra oportunidade, aí sim, mas você ficar fazendo tudo que te pedem para depois você achar que o outro tem a obrigação de fazer o mesmo, a pessoa não tem. Não tem, até porque ela vai ter que ver a necessidade dela. E você tem que ver a sua necessidade. Então, temos que tomar muito cuidado para a gente não estragar a nossa comunicação interna. É a mesma coisa de ser gentil, né? A gente também aprende. A escola não nos ensina isso, nem a faculdade. A gente não cresce dentro de uma escola que ensine a gente a ser forte emocionalmente. Gentil. Quando tratamos o outro com gentileza, compreendemos suas dores, compreendemos a sua emoção, de ter a noção que cada um tem o seu contexto de vida, e olhar para essa pessoa com consideração, olhar para dentro dela e imaginar o que ela está sentindo. Mas, e quando se trata de nós estamos tendo essa gentileza? Quando é na hora de a gente dizer sim, dizer não e a gente diz sim? Quando você diz sim, muito sim para o outro, você está dizendo muito sim para você. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita dificuldade, porque eu queria agradar o mundo, eu queria agradar todos a empresa, então, eu acabava ficando sobrecarregada, às vezes eu chorava, chegava em casa com a minha comunicação interna manchada, às vezes tratava mal meus filhos, por quê? Porque eu chegava manchada, mas o outro, ele não tinha culpa, a culpa era minha. Eu não sabia dizer não. E não tinha nem como, assim, não tinha noção de como procurar ajuda. O que eu ia fazer para procurar ajuda? Como que eu ia aprender a dizer não? Procurei ajuda. Muito tempo depois eu procurei ajuda. Então, procure ajuda. Você não consegue dizer não para o outro? E cada não, cada sim que você diz para o outro, dói aqui dentro de você, dói na mente, dói. Por que dói? Porque você se recusou, você se anulou para ser o outro, para alegrar o outro. E o outro não vai fazer o mesmo com você. Porque o que ele está pensando nele. E a gente fica nos machucando, a gente fica nos limitando. Limitar a qualidade de vida. Para que você limitar a sua qualidade de vida? Em prol do outro. Tudo bem, a gente tem que ter gentileza, a gente tem que ajudar, sim, a gente tem que parar, ouvir as pessoas, sim, e ouvir com gentileza, ouvir sem julgamento. Não perguntar por que você fez isso. Não, mas ouvir com gentileza não significa eu esquecer de mim. Eu ser gentil com o outro não significa eu esquecer de mim. Não significa. Como esses dias eu tinha que trazer minha netinha aqui em casa, e uma amiga minha queria muito conversar comigo. Falei, olha, vamos marcar um outro horário. Nesse momento eu não posso. Porque ia implicar o quê? Ia implicar eu fazê-la esperar, ela ia ficar chateada, eu ia ter que ficar com ela afastada de mim. Eu não falei, não, outra hora. E realmente depois nós conversamos e o papo foi muito gostoso, sem ansiedade, então sem uma comunicação interna manchada. E nós tivemos a nossa conversa. Então é assim que a coisa tem que seguir. A coisa tem que seguir dessa forma. Primeiro a gente. Se você não conseguir ter gentileza com você mesmo, raramente você vai ter gentileza com a outra pessoa. Vai ser muito, mas muito difícil, porque você já perdeu. Você já perdeu aquilo que a gente tem que sentir, que é o amor por nós, o amor pela nossa paz, o amor pela nossa tranquilidade interna. Se você perdeu isso em você, você vai fazer isso que você vai fazer sempre. Porque o que é humanização? Nós somos humanos. E a humanização está dentro de nós. Cabe a nós praticá-la, né? É uma decisão pessoal. Mas nem todo mundo está disposto a tomar essa decisão. Nem todo mundo. Então, porém, nós temos essa crença de que nós somos humanos, de que errar é humano, aí fica mais ainda, mais prolongado ainda, porque transmite a sensação de que eu sou humano, eu posso errar, eu errei, então eu não posso chorar. Eu sou humano, eu tenho meus momentos, eu tenho meu momento de gritar, de chorar, de ficar sozinha, de sorrir, eu posso atrasar, sem que isso manche, porque eu sou humano. Mas isso não significa que eu vou fazer disso uma regra.
Ah, eu errei porque eu sou humano. Eu errei com fulano porque eu sou humano. Eu errei comigo porque eu sou humano. Não. Isso não tem que servir como regra. A gente tem que pensar, a gente tem que dar um limite a nós mesmos. Nós temos que nos dar o limite. Não, para aí. Está errado. Vá em frente ao espelho, converse com você. O que está tendo de errado comigo? Entre em um estado em que você possa conversar com você mesmo. O que eu posso fazer por mim? O que eu estou fazendo de errado que está fazendo com que eu manche, com que eu fique dessa forma, com que eu fique triste? Eu estou me desumanizando? Eu estou tirando de mim o direito de ser humano? De também gritar, de também pensar, de chorar, de querer ficar em casa? E ouvir não é essa voz, essa comunicação interna. Porque nós temos a comunicação interna negativa. Quando nós acreditamos, alguém fala para você, você não é capaz, você não pode. E você acredita. Cabe a você acreditar ou não. Se você está acreditando demais, é porque a sua comunicação interna está manchada. Então, quer dizer, eu não posso. Fulano falou que eu não posso, mas quem é fulano? O que ele sabe sobre você? O que ele sabe sobre o que você pensa? E essa voz interna negativa, né? Eu não posso, eu não consigo. Nossa, eu fazer uma live antigamente, nunca. Eu vou. Mas eu vi que fazer uma live, que conversar em público, de apresentar uma palestra, qualquer um pode. Todos podem. Você que se acha, que você acha que não pode, pode. Não importa o que falaram para você, o importante é aquilo que você sente, aquilo que você vê sobre você, aquilo que você sente em você, e você pode. E nós temos também aquela comunicação interna negativa, que é aquela destrutiva. É a compulsão. Quando eu estou triste, eu tenho uma compulsão. É aquilo que é desacreditador, eu não acredito, né? Eu sou descontrolado, ciúme, aquela voz compulsiva, que eu não mereço ter um corpo bonito, então eu vou comer, comer, comer. Eu estou com uma pessoa que eu não mereço estar com ela, então eu vou ter ciúmes, ciúmes. Então, isso é a voz, aquela comunicação interna destrutiva. E a voz interna consciência? É aquela sábia, aquela que você pensa antes de agir, aquela ponderada, que todos nós podemos ter. E todos nós temos. Todos nós temos as três comunicações internas. Nós temos a voz da consciência, nós temos a voz negativa e temos a voz destrutiva. Cabe a nós qual nós vamos usar. O que eu decidi usar hoje, como você amanheceu. Então, nunca saia de casa sem consultar a sua comunicação interna. O que eu quero para mim hoje? Segunda-feira eu estava muito estressada. Eu estava em sala de aula e eu vi que eu estava muito estressada. Aí eu convidei as crianças para parar, para a gente respirar, fazer um exercício. Então, isso aí foi o quê? Foi uma decisão minha. Porque eu trabalho com criança de 8 anos, elas não têm a capacidade de decidir nada. Mas eles estavam super agitados. Então, eu trabalhei essa questão da comunicação interna minha, fizemos exercício de respiração, fizemos alongamento, e eles foram se acalmando e a aula fluiu. Daí a pouco começou de novo. Então, eu fiz esse procedimento umas 4 vezes durante as 4 horas de aula. Por quê? Porque eu vi que eles estavam precisando. Prolonguei mais o recreio, porque até para eu não contaminar também a comunicação interna dessas crianças. Porque elas não têm noção de nada, elas são inocentes, elas têm o quê? 7, 8 anos, né? Agora, o que é ser sincero e autêntico? O que leva? Eu sou sincera ou eu sou autêntico? Eu vejo muitas pessoas falarem, eu sou sincero com você. Quando eu tenho que querer falar alguma coisa para você, eu falo, e haja grosseria, né? Ele não tem aquela voz ponderada e vai grosseria. Agora, a pessoa realmente às vezes é grossa comigo. Ah, isso eu estou falando a verdade é essa. É como se ele fosse dono da verdade. Ele não está sendo autêntico. Ele não está sendo ele mesmo. Porque, primeiro, ele não é dono da verdade. Aí vai lá e fala alguma coisa que faça com que a pessoa se sinta machucada. Mas machucada de que forma? Por que você se machucou? Elas cometem grosseria dizendo que são honestas.
Verônica, Entendeu? saiu... Ah, voltou agora. O áudio tá cortando o áudio. Estão me ouvindo? É isso, é que tem alguém ligando para mim. Eu já desliguei a. Tem alguém ligando para mim. Ah, É um cliente que está me ligando. Entendeu? Aí o que, que acontece? Como eu estava falando, né? Dentre ser sincero e autêntico. Há pessoas que acham que é sincera. Ela usa a sinceridade, usa ser sincero para disfarçar a grosseria dela. Mas ela não é grossa com todo mundo. Ela só é grossa com aquelas pessoas que ficam caladas. Ela é grossa com aquelas pessoas que ela sabe que vai machucar. Agora, a decisão de sair machucado dessa grosseria é sua. Porque essa pessoa não é autêntica. Essa pessoa não é sincera. Ela simplesmente está com a comunicação dela interna manchada, é uma pessoa doente emocionalmente e que deveria, buscar um tratamento, mas às vezes ela também não tem consciência. E ela faz com que o outro fira a sua comunicação interna. Então isso aí depende de você. Se você vai levar as palavras dela para a vida, para o dia de amanhã, para a sua residência, para o seu lar, o jeito de a gente levar contaminação para a nossa casa. É como você pegar lixo da rua. Eu fui lá, peguei um monte de lixo na rua, trouxe e joguei dentro da minha casa. É como pegar o lixo do meu trabalho, porque alguém me feriu, e jogar dentro da minha casa. Eu fui ali no trânsito, alguém aferiu umas palavras de grosseria comigo no trânsito, eu pego aquele lixo e trago dentro da minha casa. E por que eu trago dentro da minha casa? Porque na minha casa, eu sei que ninguém vai me fazer mal. Eu sei que ninguém vai me matar, eu sei que ninguém vai me dar um murro, mas você vai ferir a comunicação interna dos seus filhos. Você vai ferir a comunicação interna daqueles que mais te amam. Entendeu? Então, a gente procurar se curar, curar nossa comunicação interna, é um meio de você também se livrar de questionamentos de pessoas negativas, de pessoas que olham para você e apontam o dedo e falam, você não vai conseguir. Como já teve gente que falou para mim, você não vai ser uma boa terapeuta por causa da sua história de vida. Você não vai ser uma história terapeuta porque você não vai ter um histórico bom como terapeuta porque você não conseguia perdoar as pessoas que te abandonaram. Eu não conseguia, é diferente. Mas eu fiz um trabalho emocional, eu estudo, eu consegui superar 90% das minhas dores. E eu conheço as dores das pessoas que me procuram, eu conheço todas as dores, porque eu já fui abandonada, eu já fui extorquida emocionalmente, financeiramente, aliás, extorsão é só financeira, né? Já me sofri extorsão, eu já sofri pressão psicológica, abuso de todas as formas. Imagina uma criança de 10 anos vivendo sozinha no mundo. Ela sofre tudo que você imaginar, ela sofre. E eu cresci com essa comunicação interna negativa. Não vou negar, e não nego para ninguém. Mas isso não significa que eu vá acreditar no que uma pessoa fala, as pessoas que me conhecem falam. Você vai conseguir curar pessoas. Eu faço um trabalho muito bem, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho muito respeito pela dor do outro. A dor que eu já senti, a dor que eu tive, como diz Camões, né? O poeta é um fingidor. Finge não sentir, é que ele escreve as dores que ele sente. A dor que deveria sente, é mais ou menos assim o poema. É um poema muito bonito. O poeta é o fingidor, finge a dor que deveria ter. Quer dizer que ele está escrevendo a dor do outro, mas na verdade ele também está sentindo a dor do outro, a dor que ele está escrevendo. Então, Verônica, no assim, final, pode falar, doutor. então, dentro dessas suas palavras, né? No final é sobre nós, né? É sobre nós, não é sobre os outros. É sobre nós. É sobre nós. É como nós recebemos essa colocação negativa, até essa grosseria, porque, de fato, a gente sempre pensa assim, essas circunstâncias, elas não têm, elas são neutras. Nós é que iremos colocar um valor nela, né? Um aspecto positivo, negativo, e isso vai gerar um sentimento, vai gerar uma emoção, um sentimento, uma ação e um resultado. Pô, perfeito. Mas continua, eu até vou puxar um gancho agora aqui. É ótimo. Você sabe
uma das minhas especialidades é a dor, e a fibromialgia, ela tem muito disso. Tem, Fibromialgia, né? o paciente que nos chega com fibromialgia, ele tem muito disso, de ser um coletor, né, dessa comunicação negativa e não conseguir colocar para fora. É Que dói. interessantíssimo. Mas continua adorando. Estou adorando, tanto que não estou fazendo Eu tinha, nenhuma intervenção aqui, só ouvindo você. eu tinha muitas dores aqui, ó. Eu lembro que isso aqui meu vivia doendo. Não significa que hoje não doa. Porque às vezes a dor vem para evitar um pensamento negativo, né? Para evitar que você entre no estado de ansiedade. Mas quando eu sinto essa dor, eu já sei como interferir. Alguma coisa aconteceu. Então, quer dizer, o que a gente fala para as pessoas? Você pode ser diferente. Você pode fazer perguntas diferentes para você. Seja sincero. Eu quero fazer isso? Eu estou com vontade? O que isso vai causar para mim? O que eu fazer essa vontade da pessoa agora vai acontecer comigo? Eu já conheci pessoas que emprestou dinheiro que ela não podia emprestar. E ela ficou doente porque outra pessoa não pagou. Então ela disse sim para o outro. Isso também é uma comunicação interna, porque a gente sabe que o dinheiro é uma troca de energia. Ela deu energia positiva para o outro, mas ela recebeu negativa. Então, e a pessoa fica doente. Será que eu posso emprestar? Tudo é para tudo. Não é somente. Eu posso ouvir isso e ficar calado sem me defender? Você não precisa devolver a grosseria com grosseria. Se você fizer uma pergunta gentil, o que está acontecendo com você? O que aconteceu que você está agindo dessa situação comigo? A gente tem que fazer perguntas gentis para desarmar a pessoa, para que a pessoa fique desarmada. A gente não precisa devolver grosseria com grosseria, mas nos calar e chorar sozinho, isso faz com que a gente manche. E não é só... Quando a gente mancha a nossa comunicação interna, a gente mancha também das pessoas que convivem com a gente. A gente mancha do filho, a gente mancha da família, a gente mancha do melhor amigo. Por quê? Porque você está manchado. É só você nervoso, porque você emprestou um dinheiro que você não podia emprestar, na certeza de que o outro ia te pagar, e ele não te pagou. E você está aí precisando. Aí você fica pensando, nossa, eu podia fazer tal coisa para minha família, não fiz. Então só sirva o outro, se realmente você puder. Não sirva o outro para depois dizer, eu sirvo quando a pessoa precisa, eu sirvo quando eu preciso, eu não sou servido. Não. Então, se é para você falar isso para você, não sirva. É muito simples. Ah, mas Verônica, não é tão simples assim. Então, faz o seguinte, já que você está com dificuldade de dizer não, quando você estiver aí na encurralada ali, você fala, olha, eu vou pensar um pouco. Eu vou pensar um pouco, me dá um tempo. Acabou. Você não disse não para a pessoa, você não disse não para você, você ficou ali, você vai, você pensa, depois você seja sincero com a pessoa. Tá difícil, tá desafiador. Gente, eu fiquei anos sem poder dizer não. Eu era uma professora que eu não sabia dizer não nem para os meus alunos. Eu não sabia dizer não com um colega de trabalho, eu estava com o meu trabalho atrasado e ele pedia para eu fazer o dele, eu não sabia dizer não. E esse não me sobrecarregava, porque quando eu chegava em casa, no lugar de eu dar atenção para meus filhos, eu ia fazer o meu trabalho. Mas eu tinha uma comunicação interna, eu queria agradar essa pessoa. Por quê? Eu vinha com marca de rejeição. Isso é marca de quem sofreu rejeição. Eu sofri rejeição, eu sofri vários tipos de violência. Por quê? Por isso que eu tinha essa comunicação interna, assim. Eu tinha essa dor dentro de mim. E o meu medo era que a dor aumentasse, de eu dizer não para a pessoa e a minha dor aumentar. Aí a minha dor ela não aumentava, ela dobrava. E eu só descobri isso dentro do processo terapêutico. Aí a gente fala, em pleno 2024 nós não temos mais pessoas assim, temos. Você vê pessoas que grita, que xinga, que faz aquele maior escândalo. Mas quando você vai ver o íntimo dela, você vai ver, ela é uma pessoa super frágil. Ela é uma pessoa que também não consegue dizer não. Aí depois, quando ela está, como diz, por aqui já, ela já está com seu copo, porque se eu colocar água a mais nesse copo, ele vai transbordar. Então, quando ela está transbordando, aí que ela vai lá e grita.
Aí que ela vai lá e faz o escândalo. Aí é que ela vai lá e faz. Aí o pessoal fala, olha como ela é escandalosa. Ela não é escandalosa. Ela está transbordando. Ela estava em uma água que dava do seu copo certinho, uma água limpa. E a comunicação interna dela foi sujando, sujando, até que ela chegou a esse ponto de gritar, de fazer escândalo, de se embriagar e de prejudicar a ela mesma. Você pode procurar, eu tratei alcoólatra, que realmente a comunicação interna era muito ferida. A pessoa aceitou coisas que não podia ser aceito, que não podia ter aceito. Ela manchou tanto a comunicação interna que a tendência foi entregar o álcool. E isso aí ele teve que limpar. Aí ela... Opa, até hoje eu vivo me limpando. Então, qual é o objetivo do Instituto Avançar? Então, o Instituto Avançar, avance. Avance. Evitar palavras rudes com você. Para evitar palavras rudes com você, diga não. Seja gentil com o outro é bom, é ótimo, né? Eu escrevi aqui, ó, evitar palavras rudes com você, para depois ser gentil com o outro. Então, evite palavras rudes. Faça algo que lhe faz feliz. Encontre a paz dentro de você. Então, os nossos sentimentos estão na forma honesta que a gente é com a gente. Se você precisa de ajuda, seja honesto com seus sentimentos. Você tem que ser sincero com seus sentimentos. E buscar ajuda quando precisar. Porque o mais caro é deixar a dor crescer. Caro é deixar a dor crescer. Porque eu conheço todos os estágios da dor. Eu conheço a dor de ficar sem tomar banho, eu conheço a dor de não querer me comunicar, de não fazer network, de não ter amizade. Eu conheci a dor. E depois que eu saí da dor, eu não quero mais entrar nela. Então eu digo, não, eu não posso. Quando eu vejo que a pessoa está muito assim, eu falo, olha, vamos pensar um pouco? Eu vou pensar sobre isso, depois eu te dou a resposta. Se eu pensar e eu ver que eu posso fazer, eu faço. Caso contrário, não mais. Porque eu tenho que pensar primeiro em mim. Quando está acontecendo algo errado com o avião, o que eles falam? Primeiro, coloque a máscara em você. Primeiro você. Não tem condições de uma mãe amamentar um filho se ela não se alimentar primeiro. Só existe uma maneira de uma mãe dar de mamar para um filho. Se ela primeiro se alimentar. Então ela se alimenta, aqueles nutrientes vão para o seio e ela dá de mamar para o filho. Não tem como eu cuidar da minha família sem cuidar de mim. Não tem como eu salvar alguém de um incêndio ou de um afogamento sem eu cuidar primeiro da minha vida, sem eu cuidar primeiro de mim. Então, eu tenho que cuidar primeiro de mim. É a hora que eu cuido de mim, eu sou capaz de cuidar do outro. Não tem como eu ensinar sem primeiro eu aprender. Olha para você, tudo primeiro você. Eu não posso entrar numa sala de aula para ensinar uma análise sintática sem saber o que é uma análise sintática, sem saber o que é um verbo, sem saber o que é um emissor, um receptor. E eu ainda falo para meus alunos, emissor da mensagem, entre o emissor, a mensagem, o receptor. Você é o emissor. Que mensagem você está emitindo para o seu receptor? Que mensagem você está emitindo para você? Porque você também é seu receptor. Você também recebe de você. Então, cuidado com aquilo que você recebe de você. E cuidado com o que você deixa atingir você. Porque às vezes entra como um atropelamento, como uma bomba, e se aquilo fica permeando na nossa mente, eu sei o que é, porque eu já vivi tudo isso. Eu posso dizer para você o que dói, onde dói, o que você atinge o intestino, atinge a bexiga, você fica aquela pessoa ansiosa, você urina bastante, você fica com o intestino preso, a fibromialgia, a dor de cabeça, enxaqueca, problema de visão. Olha, às vezes você quer falar, a sua garganta não sai, você não consegue se comunicar, você é preso, a sua comunicação é presa. Vale a pena passar por tudo isso? O simples fato de eu não dizer não, eu dizer eu não quero, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero isso, hoje eu não posso. Então, existem as situações, inclusive na Bíblia recomenda, ó, Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, a minha vida é dirigida pelos meus pensamentos, aquilo que eu penso. Jeremias também 28:11, eu sei, ó,
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar esperança e um futuro. Então, qual é o pensamento que vai me dar esperança de um futuro tranquilo? É o pensamento de paz. Eu tenho que ter esse pensamento de paz. Eu tenho que saber aquilo, até onde vai o meu limite. O que eu posso e o que eu não posso, para eu ter uma paz interna, para que eu me comunique comigo de forma que eu fale, eu posso, eu sou campeã, eu olho no espelho e falo o quanto que eu sou belo, o quanto que eu sou bela, o quanto que meu dia vai ser maravilhoso, eu sou uma pessoa em paz, eu sou feliz. Fale, 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 até você conseguir. Seja o que você quer ser, se você vai pensar. Primeiro você vai pensar, você vai falar, você vai fazer, até você chegar no ser. Eu penso, eu falo, eu faço, aí sim eu sou. Faça isso até você ser aquilo que você realmente é, porque você consegue. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer. Deus não te colocou no mundo aqui para ser qualquer coisa. Deus te colocou para ser feliz. Eu estou no mundo para ser feliz. E eu já tomei essa decisão. Às vezes eu falo assim, tardia, mas tomei, mas não foi tardia. Enquanto você está vivo, não é tarde. Agora, depois que as cortinas se fecham, aí sim, aí é tarde. Aí é muito tarde, né, doutor? Você falou uma frase, eu até anotei aqui, cara, é deixar a dor crescer, né? Então, nós nascemos para atingir a plenitude, né? Uhum. A partir do instante que nos apoderamos desse entendimento e afastamos os pensamentos negativos, né, que a gente fala negative thoughts em inglês. Eu tenho um professor de inglês que está sempre falando isso aí, ele fala muito sobre pensamentos negativos, nas crenças limitantes, e, enfim, quando a gente se apodera disso e não teme enfrentar a dor, porque ela vai estar lá. Se a gente não se apoderar e não enfrentar a dor, a gente fica preso. Então, eu achei fantástico aqui, anotei aqui, é a grande frase, né? Caro é deixar a dor crescer. E esse caro não é um caro econômico, não é um caro de um preço, valor de uma terapia, não, não é isso. É o custo da dor, não é o preço dela, é o custo da dor. Eu senti essa dor. Verônica, deixa aquele teu recado, nós já estamos há quase uma hora conversando, passa... Uma hora já, nossa, falta 3 minutos. Isso, passa muito rápido. Deixa aquele seu recado final da terapeuta Verônica Almena, do Instituto Avança Cuiabá, que deu um show. E eu gosto de falar, você sabe disso. Eu fiquei só escutando, tentando anotar. Você colocou para falar, hein? Misericórdia. Está capturando tudo, fantástico. Deixa aquele seu recado, aquela sua dica aí para quem ou nos acompanhou ou vai ouvir daqui a pouco aqui nas nossas redes sociais. Sim. Como você falou do inglês, o americano escreve eu, I, com I maiúsculo. Com I maiúsculo. Qualquer lugar que ele escrever eu, ele vai escrever com esse maiúsculo. É ou não é? Então você é maiúsculo. O que o inglês quer dizer? Quer dizer que você é grande. Que você é maiúsculo. Eu sou maiúsculo, eu não sou minúscula. Então, sempre que você estiver em uma situação desafiadora, pense no I. Eu em inglês. Eu maiúsculo. Eu sou maiúsculo, eu sou grande. Deus me fez para ser grande. Então, você é maiúsculo. Você não é um ser minúsculo. E essa é a mensagem que eu tenho, doutor. Perfeito, maravilhosa mensagem. Realmente, quando a gente está aprendendo ali os pronomes pessoais, em inglês é algo que vem que nos diferencia da língua portuguesa. Utilizar o pronome eu, independente da posição que está na frase, ele é em letra maiúscula. E a gente acha muito estranho isso. Mas é justamente
esse entendimento que você é o importante. Esse é o objetivo do americano. Ele é grande. Esse é o objetivo. Então, entendeu? Verônica, muito obrigado. Daí foi de nada. Para retomarmos aqui a nossa Hipnolive. Não deixe de buscar nas redes, não deixem aí de acompanhar @Instituto Avancar Avancar, né? Deve avancar, mas é Cuiabá. Não é com PA mesmo. É Instituto Avançar CBA. CBA. Entre lá, siga a Verônica, entre em contato com ela, você vai ter uma oportunidade ímpar. Pessoal... E dia 28, dia 28 tem o nosso workshop lá no edifício Mestre Nato, lá na Avenida CPA. 28 de setembro, Despertando do Gigante. Sábado, das 7 às 21h30. Todos lá. Muito obrigado a presença. Eu vou olhar desde o ventre, desde você no ventre. E eu vou encerrando por aqui, agradecendo todos que participaram, todas as pessoas que dedicaram um minutinho e nos acompanharam. Nosso muito obrigado, doutora Maria Cristina. Doutora Maria Cristina é minha esposa, ela está sempre ali força aí. E a todos aqueles que aqui compareceram. Pessoal, encerrando novamente nosso agradecimento à Verônica, o meu nome é Dr. Otomar Pereira, eu sou neuropsicopedagogo clínico institucional, hipnoterapeuta, apaixonado pelas neurociências. Eu sei que aqui na mente está a nossa capacidade de transformação. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite.